Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês a oferta da primeira mensalidade. Cumpra os seus objetivos. Saiba mais em homesplace.pt. Título deste episódio: Sobre papagaios. O homem que mordeu Marco, o cão. não, desculpa. Antes de começar, só o melhor comentário à minha ideia das 50 sombras de Frei. F.R. Luís. É quase FR David, autor do Word. F.R. Luís diz apenas: Palmeirinho, vai-te esconder. E lei da treta. Contrariando o espírito do jingle. Pois que o Palmeirinho apresenta boas ideias. Eu quero acreditar que esse ouvinte achou mesmo que a gente ia levar isto para a frente e resolveu manifestar-se dizendo: não é boa ideia. Bom, eu adoro papagaios, araras, aves que reproduzem os sons que ouvem. Porquê é que a natureza os dotou desse dom? A minha teoria... Vocês sabem que eu tenho teorias sobre tudo, e que são muito credíveis. A minha teoria é que os papagaios eram os gravadores da antiguidade. Ou seja, quando um jornalista pré-histórico precisava de fazer a cobertura de uma conferência de imprensa pré-histórica, vamos supor, a conferência de imprensa sobre a invenção do fogo, certo? Pois, sim. Tem de ter acontecido. Não se faz uma descoberta tão importante para a humanidade sem a apresentar claro. numa conferência de imprensa. Claro. Lá iam os jornalistas pré-históricos, munidos dos seus papagaios, punham os papagaios em cima da mesa, do pedregulho, atrás do qual o inventor do fogo ia prestar as suas declarações. E a conferência começava e o inventor do fogo dizia: uau, uau, uau! O papagaio fixava isso tudo, não é? No fim da conferência de imprensa, Como é que cada foi jornalista. Uau, uau, uau! Foi tão bom nisso agora. Pois foi. Por acaso foi. No fim da conferência de imprensa, cada jornalista pré-histórico pegava no seu papagaio e ia para a sua gruta com ele para ouvir a conferência de imprensa, não é? Ouvir aos poucos e carregando na tecla pause do papagaio. E o papagaio dizia: e o jornalista escrevia a sua peça, onde? Na parede da gruta, que é chamada pintura rupestre. Ou, como se diz hoje, Correio da Manhã. Eu acho que alguém tem de usar a rádio para explicar como as coisas se passaram realmente na história da humanidade, porque a petizada não sabe. Por isso, cá estamos nós para prestar serviço público. Foi o que acabou de acontecer. Ninguém dá por isso, mas foi o que acabou de acontecer. Foi. Ora bem, em Los Angeles um senhor tinha um papagaio. O papagaio falava em inglês, mas com uma particularidade. Apesar de ser um papagaio de Los Angeles, a meiga ave repetia palavras em inglês britânico. E só isto já era maravilhoso. Uma ave tropical na América, na Califórnia, a falar com sotaque british. Tristemente, um dia, Nigel, era este o nome do papagaio, desapareceu sem deixar rasto. O dono ficou desgostoso, perdeu a esperança de alguma vez o reencontrar, até que há dias, 4 anos depois de ter desaparecido, o papagaio Nigel regressou. Não regressou pelo próprio pé. Eu gostava de acreditar que sim. Gostava de imaginar que o dono estava em casa, ainda morto de saudades, 4 anos de ausência, e de repente ouviu uma buzina na rua. E foi à janela, e lá estava o papagaio ao volante de um Ferrari. Tinha ido em busca do sonho e tinha vencido. Não foi isso que aconteceu. Então. O Nigel foi descoberto no quintal das traseiras da casa de um casal que tinha um spa para cães. Embora esta informação não seja muito relevante, mas pronto, a notícia dizia que sim, e eu digo. E foi encontrado depois de uma outra senhora ter posto um anúncio a dizer que o seu papagaio tinha desaparecido. Depois de lhe terem levado o Nigel e dela ter constatado que não é este o meu papagaio, acabou por descobrir-se então o dono original. Ele voltou para casa do dono original, mas qual não foi o espanto do senhor ao descobrir que o papagaio, outrora perito no inglês britânico, agora falava espanhol e chamava por um indivíduo chamado Larry. Apesar de não ter tido, que se saiba, nestes 4 anos, nem nenhum dono espanhol, nem nenhum dono chamado Larry. Isto é um grande mistério e ninguém tem uma explicação para isto, a não ser, evidentemente, eu. Qual é a explicação? Qual é? Diz lá. Tu perdeste tempo a pensar aqui numa explicação. Sim. Nunca se perde tempo a pensar em explicações sobre papagaios que desatam a falar espanhol. E há uma explicação tão vencedora quanto a minha ideia das 50 sombras de Frei. É, porque nós aqui só damos explicações vencedoras para as coisas. Eu acho que este papagaio não se limita a repetir o que ouve. Eu acho que este papagaio é médium e está a canalizar espíritos. Parece-me claramente a explicação mais aceitável. Um dia, ele mete um turbante na cabeça, abre uma tenda, adota o nome de Madame Currupaco. Ok. E no fim de cada consulta, as pessoas, esmagadas pela incrível performance, perguntarão: quanto lhe devo, Madame Currupaco?
E Madame Currupaco concentrar-se-á e responderá: uma bolacha! Uma bolacha! Oh! Uma bolacha! E pronto. Por favor, repete isso. A partir de que parte? Coisa tão bonita. Uma bolacha! Uma bolacha! Oh! Meu Deus. É disto que se faz boa Wanda, rádio. porque são as únicas palavras. Não é? Não, e ainda bem que filmamos isto. É isso, é Sim, isso. fica para a posteridade. O papagaio não estava a falar com sotaque espanhol. Ora, bolas. Tanto investimento nisto. Está bem, para. Uma galleta! Uma galleta! Obrigado, O Vasco. Homem que Mordeu o Nada, Cão foi uma oferta Homesplace, cumpre os seus objetivos. Claro, não faz sentido, faz sentido. Este mês a oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Temos que ser precisos. Perdeste tanto tempo numa explicação óbvia, não É é? verdade, é verdade. Pá, seria mal depois falhares ali só. Mas assim, claro. Mas assim se mostra, epá, como nós somos uma criatura de várias cabeças, em que um tem uma lacuna, o outro tapa. Tapa? Vasco,